Muito obrigada. Com você, Carla. Professora Beatriz Camorlinda, também do Fórum de Tutores, né, da Federação, também da Seção Pedagógica, está aqui nos acompanhando. E temos mais 12 professores convidados que já nós vamos apresentar para vocês. Eu vou passar a palavra agora para a professora Beatriz. Por favor, Bia. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com esse grupo também, né? Nós temos tido vários encontros com professores e tem sido muito gratificante vermos que os professores no Brasil inteiro estão convergindo a um caminho de buscas junto, né? De encontrarmos esse nosso caminho de trabalho agora. Foi-me pedido que fizesse um pensamento ou algo que nos trouxesse para o caminho espiritual no começo dessa jornada de trabalho. E embora nós trabalhamos com tantos elementos dentro da pedagogia e tantos pensamentos e versos de Steiner, eu vejo sempre, e acho que é consenso de todo mundo, que Steiner põe para nós um ser espiritual que é a nossa força e nosso amparo para lutar, principalmente com as forças que muitas vezes nos querem dominar e ir contra aquele trabalho que nós fazemos como pedagogia. E esse ser é Micael. É bem conhecido, em todas as escolas se fala aquele pensamento de Micael, que é um pensamento de Steiner, que ele traz essa ideia de sairmos do medo, não termos medo e nos apoiarmos nesse pensamento micaélico, né? Nos disciplinarmos para estar buscando esse despertar interior todos os dias. E eu queria trazer não esse texto, que já é bem conhecido, mas um outro bem curto, que Steiner propõe para ser falado pelas manhãs, dirigido a Micael, e que eu usei também logo no comecinho dessa pandemia, né, dessa pausa toda, como eu usei quando eu falei, fiz áudio para as escolas com as quais eu atuo, e como algo para nos ajudar e nos dar sustento todos os dias. E é o seguinte: ó Micael, eu me encomendo aos teus cuidados, eu me alio à tua liderança, com toda a força do meu coração. Que o dia de hoje reflita a tua vontade que ordena o destino. Rudolf Steiner. Uma boa reunião para todos nós. Bia, obrigada. E então, agora eu vou apresentar para vocês, primeiro falando, depois eu vou colocar aqui projetado para a gente poder acompanhar melhor a proposta da estrutura do encontro de hoje, né? O grupo que realizou o primeiro encontro, lá em abril ainda, se reuniu depois para poder fazer uma avaliação do que a gente tinha feito, das respostas que nós tivemos, né, no chat, e depois de impressões colhidas em muitos lugares. E nós achamos que um formato diferente seria bem rico, bem interessante para esse encontro de hoje. Um formato onde a gente pudesse contar com um número maior de professores participando conosco, professores que estão na linha de frente, como a maioria de vocês que estão aqui hoje, né, atuando com os alunos durante esse tempo de quarentena. E então nós convidamos 12 professores de lugares diferentes do Brasil, de norte a sul. E eu não sei se todo mundo está vendo todas as telinhas, né? Isso geralmente não acontece, mas eu vou nomeá-los aqui, e aí eles podem dar um tchauzinho, uma coisa assim, para poder
serem identificados ou falar um olá, porque aí todo mundo consegue ver quem tem a câmera aberta. Antes da gente seguir com essa apresentação, eu queria fazer um pedido importante, que é para que a nossa conversa de hoje possa fluir com mais tranquilidade. Todo mundo já deve estar bem mais habituado agora a usar esses meios virtuais de reuniões. Então, lembrar de manter o seu microfone fechado, porque o microfone aberto ele interfere demais na escuta daqueles que estão falando. Então, na hora que a gente fala, a gente abre o microfone, e na hora que a gente para de falar, a gente fecha o microfone. Nós da coordenação também vamos fazer isso. Então, por favor, estejam atentos a isso, né? Então, eu vou chamar e eu vou pedir que cada um dos professores se apresente falando o nome dos professores convidados, desses 12 professores, falem o nome, a escola, a cidade, né, a região onde estão e o ano que tem a regência agora, tá bom? Então, eu vou pedir, eu coloquei em ordem alfabética, eu vou pedir que a Ana Lúcia comece. Boa tarde, eu sou Ana Lúcia, professora do 7º ano B da Escola Rudolf Steiner de São Paulo. Bem-vindos. Professora Ariadne. Oi, boa tarde. Eu sou a Ariadne, professora do 8º ano da Escola Dedê da Serra, no distrito de Serra Grande, na Bahia, sul da Bahia. Boa tarde, obrigada. Bem-vinda. Professor Bernardo. Boa tarde, eu sou o Bernardo, professor do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, aqui em Nova Lima, Belo Horizonte, e sou professor do 8º ano. Obrigada. Professor Cássio. Seu microfone está fechado, Cássio. Aprendendo com as tecnologias. Eu sou o Cássio aqui de Cuiabá, 8º ano, do Colégio Waldorf Brasilis. Boa tarde. Obrigada, Cássio. Professora Kissi. Oi, boa tarde. Eu sou a Kissi, do Colégio Micael, e eu tenho um 6º ano. Obrigada. Professora Luísa. Olá, boa tarde. Eu sou a Luísa Duarte, da Escola Veredas de Campinas, e sou professora do 6º ano. Boa tarde para todos. Obrigada. Professor Marcelo. Marcelo já está aí? Oi, aqui. Tudo bom? Eu sou aqui do sul de Florianópolis, Escola Anabá, professor de classe do 8º ano. Obrigada. Professor Márcio. Olá, boa tarde. Eu sou Márcio, aqui de Paudalho, Pernambuco, da Escola Waldorf Rural Turmalina, 7º ano. Professora Márcio. Professora Marília, já chegou? Estou aqui. Boa tarde. Professora Marília, regente do 7º ano da Escola Turmalina de Curitiba. Obrigada, Marília. Professora Nelma. Eu acho que a Nelma teve um... Isso, ela avisou que ela teve um probleminha, tá? Ela iria atrasar. Tá certo. Professora Thalita. Boa tarde a todos. Sou Thalita Meloni, de Nova Friburgo, professora de um 7º ano na Escola Waldorf Municipal Cecília Meirelles. Obrigada, professora Tchely.
Boa tarde a todos. Meu nome é Tiele, eu sou professora aqui da Escola Waldorf Querência, de Porto Alegre, e a minha turma está no 7º ano. Obrigada, Tiele. Então, essa é uma turma muito bacana. Nos conhecemos, né? Alguns já conhecíamos, outros nós conhecemos há 10 dias atrás, mais ou menos, num encontro maravilhoso, onde cada um pôde contar um pouco com as suas especificidades, né? Da sua região, da sua própria escola, vários aspectos e várias providências, né? E atividades que elas têm encabeçado diante de seus alunos. Foi uma troca muito, muito rica, uma reunião de 3 horas para poder escutar esses professores contando das suas experiências. Depois dessa reunião, nós fizemos mais 2 outras reuniões de mais ou menos 3 horas. Carla está no mudo. Deu uma travada. Aí, voltou. Em formato planejado, ele acabou se mostrando algo muito interessante, muito rico, para nós podermos trazer para vocês hoje. E nós vamos, então, eu queria abrir daqui a pouquinho aqui um PowerPointzinho básico, né? Agora tudo no PowerPoint também, para a gente poder ver a estrutura e compreender como que vai funcionar o nosso dia de hoje. Eu vou abrir aqui o PowerPoint, enquanto isso eu passo a palavra para o professor Emerson falar um pouquinho enquanto eu abro o PowerPoint. Boa tarde, pessoal. Então, assim, só para complementar o que a Carla falou, né, após aquele encontro que nós tivemos ainda em abril, a partir do que foi sendo colocado através do chat, a gente viu a necessidade de fazer esse novo encontro, talvez com uma nova estrutura, tentando algo mais no sentido de trazer mais da prática, da vida prática de agora, né? A gente pode dizer assim, não da vida prática que a gente tem e que eu espero que a gente tenha normalmente em breve, tá? Mas do que está sendo colocado, de que cada um desses professores que agora se apresentaram estão fazendo com as suas turmas, quer seja a nível virtual ou, enfim, através de telefone, o que seja, vocês vão ouvir esses relatos. E vamos estruturar essa reunião de forma que a gente abrangesse uma maior gama possível de colocações que foram feitas naquele questionário que foi enviado para vocês. Nós obtivemos 36 respostas e tentamos organizar essas respostas, organizar a tarde de hoje através dessas respostas, tá? Essa é a estrutura da reunião, como é que ela vai funcionar, a Carla vai colocar para vocês agora. Dá para colocar aí, Carla, a apresentação já? Você consegue? Você está sem áudio, querida. Você está sem um áudio. Tem isso também, né, pessoal? Assim, na vida real, a gente jamais ficaria mexendo a boca sem sair som, né? Aqui no virtual acontece também. Você consegue, Carla, projetar já? A gente já está gravando a reunião. Pronto. Tá dando retorno da tua voz, Carla. Vamos ver. Tá bem. Beleza. Você colocou? Beleza. Pronto? Já dá para ver? Apareceu aqui. Muito bem. Ótimo. Então,
Nessa conversa, né, que nós fizemos, um dos pontos bem importantes para podermos preparar o encontro de hoje foi olhar os professores que responderam aquele formulário, questionário que nós pedimos que fosse preenchido para nos ajudar a montar a estrutura de hoje, enxergando as necessidades e as questões que os professores têm, não é? E chegamos nesse esquema, e esse esquema mostra que, em torno da questão do ensino remoto, nós tínhamos 4 grandes temas: as crianças, o professor, o conteúdo e a instituição, questões institucionais. Em relação ao professor, vieram várias questões, mencionando a questão do relacionamento com os professores de matéria e o trabalho dos professores de matéria com os alunos, e também a questão espiritual, esse âmbito espiritual, como o professor está fazendo para se vincular a isso, ou como fazer para se vincular ao espiritual, fazendo trabalhos de meditação, outras coisas que possam fortalecê-lo para esse momento tão intenso que nós vivemos agora. Em relação ao conteúdo, como a grande pergunta, né, que veio de várias maneiras, é como fazer algo que tenha sentido com as crianças e como abranger a questão da trimembração, tanto nos temas quanto no formato, na maneira como isso está sendo conduzido com os alunos. E a pergunta maior também, o que fazer com o conteúdo? É o conteúdo que é o mais importante? Não é o conteúdo que é o mais importante? Precisa ser cobrado que as crianças façam, que os professores enviam? Não precisa ser cobrado? Então, várias perguntas em torno desse o que fazer e como fazer. E as questões institucionais, elas, por um lado, falavam das famílias, né, da relação com as famílias, por outro lado, da questão financeira, e um outro aspecto, o senso de comunidade, que como manter e cultivar esse senso de comunidade que, nesse momento, todos nós já conseguimos perceber que é algo muito valioso e muito importante de ser cultivado. Quer complementar alguma coisa, Emerson? Na realidade, nessa questão da instituição, tem algo relacionado ao senso de comunidade, de como a gente, não só da comunidade, organismo social da escola como um todo, mas também da comunidade de sala. E uma pergunta, uma colocação que foi feita lá, que eu acredito que para muitos de nós aqui também está sendo a pergunta, né? Uma das perguntas, que é a questão financeira, como é que a escola, a instituição está lidando nessa relação financeira com a família, tá? Tentando só complementar aí. E só mais uma coisa, aqui vocês veem nesse gráfico que a Carla trouxe, né, 4 pontos a partir dessa questão do ensino remoto. Vocês veem que o ponto professor, o ponto conteúdo e o ponto instituição, eles estão ali desmembrados em alguns itens, e que o ponto crianças está ali sem estar desmembrado. No fundo, a próxima parte dessa reunião vai mergulhar sobre essas questões da relação, e nós, como talvez intermediando esse processo, os pais, os adultos intermediando esse processo, da relação que a gente tem que cuidar das crianças com o ensino remoto, ou, em alguns casos, das crianças não ensino remoto. E vocês vão ver uma variedade de opções e de caminhos que foram tomados pelos colegas professores. É isso, Carla. Obrigada, Emerson. Alguém pode checar se já está sendo gravado? Tem algumas pessoas perguntando. Já está sendo gravado, tranquilo. Obrigada, Cris. Então, esse é o panorama dos professores que trabalharam conosco nesses 3 dias. E a programação de hoje, né? Nós estamos nessa primeira parte, boas-vindas e apresentação da proposta, e nós vamos seguir com um estudo, com debate em formato aquário, e é isso que eu vou explicar para vocês agora.
esse debate em formato de aquário significa que esses 15 professores, né, a Beatriz, o Emerson, eu e os 12 professores convidados, nós vamos dar sequência ao estudo e debate que nós fizemos de alguns pontos selecionados diante de vocês. Vocês podem interagir pelo chat, mas vocês vão estar ao nosso redor acompanhando esse estudo debatido. Chegamos a pensar em fazer um outro formato, um formato de dividir os participantes de hoje em grupos, mas isso demoraria um tempo até tecnologicamente todo mundo se organizar para isso, e mesmo assim ainda teríamos grupos muito grandes. Então, nós pensamos que para o momento de hoje, para de fato a gente poder aurir mais forças e inspirações para poder levar para o nosso cotidiano, que esse formato seria o melhor. Uma possibilidade mais para frente, a gente vai colocar mais no final do encontro de hoje. Na sequência desse debate, estudos em formato de aquário, os professores atuantes vão trazer relatos de como eles estão lidando com a quarentena, com seus alunos, né, aqui no Fundamental 2, e depois nós vamos fazer um fechamento. Pronto. Muito bom. Eu vou pedir para a professora Thalita. Thalita, eu não consegui colocar tudo para a gente poder mostrar, então eu vou pedir que a gente vá lendo os trechos que a gente pensou, para a gente poder começar. Um maracujá e uma pipoca, tá? Quem quer pipoca? Isso eu fiz bem gostoso, de goiaba. Só um momento que eu estou localizando aqui. Vamos pedir novamente que todos fechem os microfones. Tinha alguns microfones abertos. E agora nós vamos começar essa parte dos debates e estudos. Quando eu expliquei a parte do formato aquário, o meu microfone estava aberto, agora eu estou na dúvida. Ótimo. Sim. Ok. Então, Thalita, você pode ler aquele primeiro trecho, por favor? Posso. Eu vou tentar aqui ler no próprio celular, porque como eu estou usando o iPad para fazer o Zoom, só um momentinho. Posso? Por favor. Vivendo com o computador. O que foi dito não significa, entretanto, que se deva deixar de usar o computador ou a internet. Eles são parte da nossa civilização. Ao mesmo tempo, eles representam a maior tentação arimânica que a humanidade enfrenta hoje e terá de enfrentar cada vez mais no futuro. É crucial, portanto, assim como muitos problemas similares que nos confrontam na civilização contemporânea, que nós dominemos o computador e a internet e não o contrário. O inverso pode facilmente ocorrer se não tomarmos a sério ou ignorarmos a advertência de Rudolf Steiner e, desse modo, não percebermos o que está realmente acontecendo. Se nós quisermos manter nossa autonomia em relação ao mundo do computador, temos de diferenciar entre usar um recurso técnico objetivamente em nosso trabalho e a situação em que ultrapassamos o limite que, a princípio, não é notável, mas a partir do qual a sedução arimânica começa a assumir o controle. Neste caso, nós gradualmente nos tornaremos em instrumentos para propósitos alheios à nossa vontade. Sem o reconhecermos e lentamente mergulharemos nós mesmos na subnatureza. Encerrou. Quando nós lemos esse trecho, que é de uma obra do
Sergei Prokofiev, que todos vocês devem conhecer, tem muitos livros dele já traduzidos para o português. Esse texto, nós selecionamos um trecho que nós vimos que tinha uma relação maior com o que a gente está vendo agora, e começamos a ler e conversar e debater sobre esses trechos, né? O que é isso que agora se coloca diante de nós e o que isso representa? E se a gente olha de frente, a gente começa a estar mais consciente do que está por trás do que acontece agora, né? E então agora eu convido todos os colegas do grupo para poderem começar a colocar. Muitos dos trechos que nós vimos nos lembraram trechos também, outros trechos de outras obras, ou do Rudolf Steiner, ou daquele memorando Educação Digital que todos receberam, ou podem acessar pelo site da Federação, né, o memorando do Fórum Internacional de Pedagogia Waldorf. Carlos, eu colocaria assim, esse trecho ele tem que ser visto, pelo menos em a minha visão, ele tem que ser visto bem conectado com esse documento que você acabou de citar por último, né? Sim. Porque se a gente não consegue ampliar essa visão do que seja educação digital, muitas vezes o nosso pensamento nos leva para a educação digital somente no sentido de algo que tem a ver com estar dentro dessa tela, dentro dessa virtualidade. E esse documento ele é muito esclarecedor ao mostrar, através daqueles 10 princípios, como é que nós podemos educar essas crianças para essa educação digital, fortalecendo-as de um ponto de vista humano e do contato humano, de forma que nós não nos percamos nesse mundo que o Prokofiev chamou de mundo arimânico, não é? Muitas vezes a gente acaba sendo mais vítima desse mundo pela ignorância que a gente tem dele. Então, assim, renegá-lo somente, colocá-lo em um ambiente, vou chamar assim, colocá-lo em um canto e dizer que ele não deve ser usado de forma alguma, eu não vou usar, isso tem que ser feito, acho que não é que não possa ser feito, mas isso tem que ser feito de uma forma muito consciente. Agora eu estou falando de adulto, tá, pessoal? Para criança, efetivamente, falando de fundamental todo, e aí uma parte do ensino médio, se as nossas crianças e os nossos jovens não tiverem acesso a esse mundo arimânico, e quanto mais fortalecidos no mundo real, sensório, tridimensional, com gravidade, tudo, eu coloco assim, tanto melhor, não é? Thalita. Eu estou pensando aqui que eu posso compartilhar esse 5º princípio que o Emerson acabou de mencionar, para a gente poder ler junto também. Thalita não está conseguindo abrir. Então, esse é o 5º princípio, que está no memorando, né? Naquele documento que está postado no site da Federação, e fala assim: um currículo de educação digital baseado nas metas da antropologia da criança, ou seja, do desenvolvimento infantil, enfatizará no jardim de infância e no ensino fundamental a experiência primária real para as crianças, assim como o domínio de mídias analógicas, como escrever à mão. Os anos escolares subsequentes trabalharão a partir dessa base com metodologias ativas, usando mídias em dispositivos digitais e estimulando o uso consciente da mídia com base na autorreflexão. Eu acho que cabe aqui uma pequena explanação do que são mídias analógicas. Muita gente teve dúvida e eu inclusive, levei essa pergunta para o grupo que redigiu esse documento, né? Passou 3 anos redigindo esse documento. Mídias analógicas são aquelas
que estão entre o mundo real, como ele se coloca na natureza e tudo mais, sensorialmente perceptível, e o mundo virtual. Então, escrever, por exemplo, é algo que eu produzo, mas não necessariamente eu interajo com o que eu escrevi ali. Quando eu leio alguma coisa, o fenômeno não está mais diante de mim. Mas eu tenho um fruto sensorial, digamos assim, que vem da ação humana. Assim como quando eu vejo um quadro pintado, atividades artísticas em geral, né? Para poder ficar isso mais claro. E aí eles seguem com um comentário sobre esse princípio. A educação digital, baseada no desenvolvimento infantil, estimula experiências primárias diversas nos anos pré-escolares e ensina técnicas analógicas nas séries iniciais. Todos os trabalhos de arte, tudo que a gente faz artisticamente, que as crianças produzem, são essas técnicas analógicas. Até o 8º ano de vida, o foco do desenvolvimento infantil é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento de habilidades motoras grossas e finas, da linguagem, da formação dos sentidos ou das habilidades motoras sensoriais. O controle corporal crescente se correlaciona com o desenvolvimento estrutural do cérebro. Um desenvolvimento saudável do cérebro, portanto, requer uma experiência variada do mundo com todos os sentidos e com muita atividade física. A partir do 12º ano de vida, as crianças desenvolvem um pensamento mais racional, formal, operacional. Somente então faz sentido pedagógico estimular um entendimento mais profundo de processos e dispositivos digitais e das principais funções das tecnologias da informação. Quem lê e para nesse ponto vai pensar, então, a partir do 6º ano, é muito tranquilo. Muito pelo contrário, em vez de não usar, precisamos estimular um entendimento mais profundo. Sem som. Sem som. Eu acho que travou dela. Exemplo, e é citado um site em inglês que tem vários exemplos de atividades que podem ser feitas direcionando para o uso digital, para a prática, né, digital, mas fora dos dispositivos digitais. Um exemplo que eu dei no dia que nós estávamos conversando, e que talvez muitos de vocês conheçam, quando nós estamos no 8º ano, numa época de matemática, numa das épocas de matemática, uma possibilidade que é muito interessante e que os alunos se comprazem muito, é uma espécie de uma brincadeira para eles, é trabalhar bases numéricas diferentes. O nosso sistema de numeração, ele é de base 10, e ele tem 10 algarismos, do 0 ao 9, formando todos os números que nós conhecemos, tudo na base 10. A base do sistema de numeração Maia, por exemplo, é 20. Então, eles vão usando um sistema de símbolos até chegar no número 20, como se nós chegássemos no 10, e o 21 é quando algo novo se coloca, como para nós aqui acontece com o próprio número 10, que eu tenho o algarismo 1 e o algarismo 0, indicando que eu passei para a próxima etapa desse sistema de numeração, né? Eu posso fazer isso, sugerir para os alunos inventarem, criarem bases numéricas diferentes e chegar em algum momento no sistema numérico de base 2, no sistema binário, que é a base de toda a linguagem computacional que se usa. Então, com pequenas inserções de atividades como essas, e aí tem um campo de pesquisa muito interessante para ser feito, eu vou trazendo elementos de consciência e de conhecimento para quando esses jovens forem de fato mexer com a máquina escolarmente, digamos assim, eles tenham um conhecimento do que está por trás dessa ferramenta que eles estão usando e não simplesmente se entregam sem esse conhecimento, podendo mergulhar no âmbito
de consumo mercadológico, político, manipulador e tudo mais, né? E as crianças, seguindo o texto, não precisam de tablet ou outro dispositivo eletrônico para entender algoritmos. O pensamento computacional pode ser introduzido por meios analógicos. Hardware e software entram em jogo quando os requisitos intelectuais e éticos foram construídos e estão disponíveis para serem usados de forma criativa e intencional no cotidiano escolar. As ferramentas digitais devem, então, ser integradas a um conceito pedagógico significativo. Preferencialmente, os adolescentes devem ter rádio sobre um tópico escolar. Ou seja, colocar os adolescentes para lidar com essa ferramenta de uma forma que eles conheçam a ferramenta e que eles possam usar isso criativamente, justamente porque a conhecem. É o conhecimento que gera a possibilidade de você lidar com qualquer coisa de uma maneira livre. Isto é, quando eles devem tentar integrar informações em processos de cognição contextualizados. A partir de aproximadamente 16 anos, os adolescentes são capazes de pensar e agir com responsabilidade. A maturidade para a mídia está sendo desenvolvida sobre tais fundamentos, pois agora questões da relação entre o homem e a inteligência artificial, questões do transhumanismo, níveis diferenciados de comunicação, responsabilidade diluída e formatação de nossa sociedade estão sendo abordadas e exploradas. Carla. Ariadne. Posso falar? Por favor. Uma coisa que me chamando a atenção, né? Linkando um pouco os dois textos. Nesse texto, Vivendo com o Computador, tem um trecho que ele fala: se nós quisermos manter nossa autonomia em relação ao mundo do computador, aí para mim aqui ele dá uma dica, né? Nós temos de diferenciar entre usar um recurso técnico objetivamente em nosso trabalho e a situação em que ultrapassamos o limite. Então, aqui ele está falando para o adulto e ele coloca que, a princípio, esse limite não é notável. E a gente sabe da dificuldade, né, que é justamente essa questão da sedução arimânica, né, onde muitas vezes essa passividade e esse entretenimento diante das telas, seja de TV, ou seja computador, internet, leva a gente a ultrapassar esse limite. Então, o que eu quero colocar assim é que ele está falando aqui que isso é difícil de notar, até mesmo para o adulto. Então, eu penso assim, imagina a criança ou o jovem que está ainda nesse processo de desenvolvimento dessas habilidades e maturidades, que é o que o outro texto está colocando, né? Esse item 5 que você estava lendo, que é preciso construir todo esse processo para que esse jovem chegue a essa maturidade e, ainda assim, esse limite ele não é tão fácil de ser notado. E essa questão desse uso como objetivo no trabalho, que eu vejo também lá no item 5, quando ele fala de um jovem, né, já na escola, poder utilizar essa ferramenta, e eu entendo aí uma coisa mais para o ensino médio, como uma atividade escolar, assim como é para o adulto, como uma ferramenta de um objetivo técnico no trabalho, né? Então, só esse link assim que eu vi, né? E deixar essa expressão de que para nós adultos não é fácil, imagina o jovem. Era isso. Posso? Por favor, Thalita. Um outro ponto que eu anotei aqui, enquanto você lia, é essa questão
da subnatureza, né, do primeiro trecho, que não atende, apesar da gente ter essa ilusão, né, e cada vez mais está tomado por essa ilusão de que a gente está se vendo, está se ouvindo através da tela, ela não vai atender à necessidade primeira da criança, que é se desenvolver saudavelmente. E uma outra questão ele diz, né, as ferramentas no item 5, as ferramentas pedagógicas devem estar integradas a um conceito pedagógico significativo. E, nesse momento, eu creio que nenhuma escola Waldorf ou nenhum professor Waldorf hoje tenha muita clareza do que seria essa introdução, mesmo que rudimentar, de forma analógica, do universo digital, né, um caminho para uma educação digital dentro dos seus planejamentos. Eu, pelo menos, nunca pensei sobre isso, né? É um tema muito novo para mim. E imagine só ser lançado nesse momento, né, de isolamento social, de pandemia, para um contexto onde nós, professores, e as crianças e os pais tenham que lidar com essas ferramentas de uma forma completamente sem preparo, sem cuidado, né? Então, para mim, essa fala, conceito pedagógico significativo, é algo que a gente deveria olhar, né, para esse momento. Eu acho que tem uma outra coisa mais, aí 2 trechos me chamam bastante atenção nesse princípio aí, quando ele fala dessa criança de 12 anos que está começando a desenvolver a sua capacidade formal, a sua capacidade racional, capacidade operacional. E eu acho que não só nesse momento de virtualidade, como a gente trabalha e dá aula com isso, mas também no dia a dia, no encontrar-se presencialmente com a criança, nós também temos que estar bastante atentos, porque muitas vezes nós temos a impressão que essas forças que eles trazem por volta dos 12 anos nos causa algo de que eles estão preparados, por exemplo, para entrar nesse mundo da virtualidade com certa tranquilidade. Eles não estão. Eles estão começando a desenvolver uma determinada capacidade anímica, né? O pensamento abstrato, o pensamento operacional. E eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse momento, porque é nesse momento que o professor, a professora, tem que trabalhar mais intensamente com a sua própria capacidade de fantasia. Como é que eu posso trazer conteúdo, como é que eu posso trazer, através da metodologia, o meu desenvolvimento da capacidade de fantasia de forma que eu atinja a criança naquilo que ela, de fato, ela precisa. Tá? Também nesse trecho tem um outro momento no qual ele nos fala de que a educação digital não se trata somente de algo que está ligado ao hardware e ao software, porque um dos grandes perigos desse mundo virtual, ele se encontra em uma espécie de imitação do mundo social, que são as redes sociais que a gente conhece, aí vão várias, né? Vai de Facebook, Instagram, WhatsApp, grupos, e que as crianças também ainda não têm uma estrutura anímica capaz de lidar com isso daí, com todas as potencialidades, com tudo aquilo que esse mundo nos traz. Quando ele fala, por exemplo, que por volta dos 16 anos, né, ele já consegue ali ter essa capacidade de lidar com isso, eu digo assim, talvez, tá? Talvez, porque esse é um mundo muito sedutor. Se o Prokofiev falou do Ariman, e para mim ele falou do Ariman no sentido da tecnologia em si, do que a gente tem de hardware, desenvolvimento de software, eu diria assim, a gente tem uma outra força, se a gente quiser nomear uma força luciférica, pode ser assim, que é extremamente sedutora para
essas crianças e esses jovens, né? Eu acho que após essa pandemia, esse isolamento social, que a gente possa desenvolver alguma coisa nas nossas escolas que vai exatamente o contrário de tudo isso no qual nós temos que estar aqui agora. Eu sempre tenho essa visão relacionada com a antropologia e o mundo virtual social. O Emerson, eu gostaria de complementar um pouco a sua fala. Aqui no item 3 também desse documento, ele também nos indica e nos dá alguns caminhos também, né? E diz assim: uma educação escolar saudável e sustentável começará, portanto, promovendo uma experiência diversa, imediata, direta e individual do mundo e da sociedade que cultive todo o organismo sensorial, composto pelos 12 sentidos. Uma educação indireta para a mídia forma habilidades que são importantes na era das tecnologias digitais, quais sejam atenção focada, percepção diferenciada, autodisciplina, iniciativa própria e, acima de tudo, uma educação geral que permite a cada pessoa transformar as informações em conhecimento. O grande pulo do gato, né? Essas habilidades são formadas na relação direta entre si própria e o mundo. E diante do aumento do ciberbullying, é, portanto, de importância pedagógica oferecer o quê? Campos reais de experiência às crianças, nas quais elas possam praticar a interação com outras pessoas, com respeito e atenção plena. Diante dos desafios ecológicos, dando um exemplo mais específico, também é importante permitir que as crianças desenvolvam uma relação direta e sensorial com o mundo circundante. Só então, a partir daí, a partir dessa relação, elas serão capazes de entender que vale a pena proteger esse mundo, né? Então, aqui, esse documento também vai dando pistas, né? Do caminho a ser conquistado, a ser trabalhado, para um dia esse jovem ter a maturidade, as ferramentas anímicas necessárias para poder operar com essas mídias com ética, com responsabilidade, com autonomia, né? Eu acho que complementa um pouco essas falas. Posso falar? Vai, Bernardo. Eu queria assim só lembrar também, acho que é uma pista interessante assim da gente sempre pensar que muitas vezes o que a gente precisa numa próxima etapa desenvolver tem que ser protegido na etapa anterior, né? Então, o que a gente protege no primeiro setênio para que no segundo setênio venha com toda a sua força, né? Que tem relação com essa liberação do etérico, que vai no segundo setênio, isso vai ser deslocado a função disso, e aquilo vai ter, se realmente foi preservado no primeiro, vai chegar no segundo setênio com um potencial muito mais saudável. E eu fico pensando assim, em relação a esse item 5, né, que nós lemos, acho que tem um perigo aí, né, realmente, da gente entender que essa preparação para lidar com as questões digitais, ela está na inserção de pequenas práticas no sexto, sétimo e oitavo ano, né? Talvez seja muito mais na proteção de que isso chegue assim dessa forma. Então, ainda mais agora, né, com a pandemia, que chegou de uma forma inesperada e impositiva, muito mais preservando e trabalhando outras forças para depois poder lidar com isso. Então, acho interessante pensar no caráter de proteção como algo que está preparando para lidar em outra etapa. Queria colocar isso.
Oi, Ariadne, de novo. Eu quero pegar um gancho aí disso que a Luísa, né, Luísa e o Bernardo, na sequência que eu vejo assim, essa preservação, que eu também sou assim desse mesmo pensamento, mas me faz pensar muito nos pais, porque ainda que na escola, pelo menos a experiência que eu tenho aqui com os alunos aqui da Dendê, é que por mais que a escola preserve e tenha essa orientação, inclusive com os pais, mas em casa as crianças têm acesso às redes sociais, ao uso de celular, etc. e tal. Então, isso é uma questão que eu tenho, assim, de que eu sinto que não encontramos ainda, eu falo por aqui, a maneira de chegar nos pais, levar essa compreensão para os pais, para que isso realmente seja preservado, né, da forma como o Bernardo colocou, porque acaba que em casa, independente do conteúdo escolar, as crianças estão sendo acesso, né? Então, acho que isso é um ponto para ser trabalhado com escola de pais, enfim, é isso. Queridos, eu estou olhando aqui agora o horário e vou passar a palavra para a Kissi, e aí na sequência da Kissi nós vamos começar com os relatos, tá bom? É rapidinho, eu só pensando em tudo isso e ouvindo, e cada vez eu aprendo um pouco mais, mas eu percebo a importância da gente trabalhar com os sentidos e alimentar esses sentidos todos. Então, até os 7 anos, né, a gente tem aqueles 4 sentidos básicos, e a gente não deve esquecer do primeiro ao 8º ano, né, nesse fundamental, a importância desses sentidos médios, né, para preparar os 4 últimos, se a gente divide os 12 sentidos em 4, 4 e 4, né? Esses sentidos médios são fundamentais nesse fundamental. E eles vão preparar a transformação e a possibilidade de metamorfosear para poder chegar nos sentidos superiores, né? Do pensar, do falar, do eu alheio. E a gente percebe como, se a gente trabalha com a mídia digital, a gente não está alimentando os sentidos, a gente não está trabalhando através dos sentidos. É o que eu queria trazer. É importante que se fala, porque não é nem que a gente está trabalhando com os sentidos, mas nós estamos trabalhando, educando os sentidos, né? E a gente tem a impressão de que as crianças, os jovens do final do ensino fundamental já estão com esse organismo sensorial totalmente pronto, e isso não é verdade. Eles ainda seguem precisando amadurecer e terem esses sentidos educados para que eles possam ser, de fato, ferramentas úteis e capacitadoras da liberdade humana no futuro, né? Quando a gente está já na vida adulta. Então, eu queria convidar agora, por favor, o Bernardo, para poder falar um pouquinho contar para nós o que ele preparou para nos contar. Por favor. Bernardo, você está com o microfone mudo. Voltou? O Bernardo criou uma imagem, quando a gente estava estudando esses trechos, muito interessantes. Eu acho que é essa que vai voltou compartilhar com a gente. Tá. Bom, então, eu, em realidade, assim, eu tenho tentado trazer nos nossos encontros um pouco o caminho do Colégio Rudolf Steiner, daqui de Minas, o que a gente tem se preocupado e o que a gente tem sentido, né? Eu acho que essa questão do ensino remoto, ele realmente ganhou o centro, né? Como aquele esquema que a gente colocou no início bem mostra. A gente tirou as crianças do centro, ele precisou ocupar esse espaço, porque realmente ele está aí para a gente
para a gente discutir, né, nesse momento. E aí, a escola aqui, ela assim, tem sido bem corajosa no sentido de não se entregar, sabe, às possibilidades que o ensino remoto tem oferecido, tem apresentado. Isso vale assim, uma conversa grande com os pais, porque a gente também tem tudo que acontece em todas as escolas, essa pressão, né? Os pais entendem que é o único jeito, mas a gente sente fortemente que as crianças, elas se acostumaram a receber um alimento muito precioso, que só é possível ali no dia a dia da escola, né? No nosso contato, no nosso esforço em preparar a aula, contando com a noite, contando com os acontecimentos daquele dia que nós vamos levar para a noite, vamos transformar em algo diferente no outro dia, né? Então, a gente está assim, isso a gente não consegue fazer, dar esse alimento tão saboroso, esse pão, né, tão saboroso para as crianças nesse momento, a gente não consegue. E as famílias, na verdade, o que elas pedem é que a gente dê um alimento processado, que a imagem que eu tinha feito, né, era que era um alimento processado, um alimento industrializado, um fandango, eu falar. E aí está muito recente, a gente não quer dar isso para as crianças, né? E aí os pais poderiam perguntar, mas as crianças estão com fome, então elas precisam de algum alimento, veja aí. E a gente enxerga que nesse momento os pais têm uma possibilidade, são os únicos que têm um contato, uma relação olho no olho, que podem dar um alimento digno para essas crianças, né? E então, assim, o que a gente acha que a gente tem que atuar mais fortemente é nessa orientação com os pais, né? Temos passado atividade para os meninos, temos tentado manter o vínculo, principalmente por telefone com eles, mas a gente acha que nada disso que a gente está fazendo em termos de atividades é o alimento, né? Esse alimento realmente, assim, ele teria que agora partir dos pais. Então, assim, a gente está muito preocupado, assim, em como a gente vai vivenciar essa quarentena de forma a ter os nossos sentimentos muito aguçados, né, para ter qualidade nas nossas ações. A gente sente já, o pouco que a gente já entrou no digital atrapalha a qualidade da nossa percepção disso, né? A gente está enfraquecido, está cansados dessas reuniões, né? Desse tanto de coisa, de tanto tempo diante da tela, e a gente está realmente preocupado em como vivenciar essa quarentena para ter elementos realmente positivos, significativos, para a gente levar para a nossa noite, né? Para que a gente possa também propiciar às crianças, através dos pais que estão em contato direto com elas, elementos significativos para eles vivenciarem à noite. E para que a gente, quando voltar, esteja fortalecidos, assim, tenha tido uma experiência significativa nesse tempo, né, que nos foi dado assim, dessa forma. Isso. Então é isso que a escola aqui tem pensado, esse é o nosso caminho. Tá bom? Obrigado. A história do Bernardo, do fandango e do pão feito em casa. Eu não quis entrar nela daquele jeitinho que eu contei, mas acho que eu trouxe ela. Tá Valeu, bom. Bernardo. Obrigado. Bacana. Vamos na Lúcia. Abre seu microfone, Ana. Isso. Eu relato agora. Então, boa tarde. Eu queria corrigir, eu sou professora do 7º ano B, tá? Que lá apareceu o 8º ano. É na Lúcia, do 7º ano B, da Escola Rudolf Steiner, de São Paulo. Estou com 31 alunos, acompanho esses alunos desde o 1º ano. E desde o primeiro
dia da quarentena, eu envio aos alunos tarefas, era via e-mail, agora é via plataforma Teams, e tarefas de matemática, porque nós estávamos finalizando a época de matemática, iniciamos com a língua portuguesa. E junto com isso, nós finalizamos o livro do Guarani, de José de Alencar, e iniciamos 100 dias entre céu e mar, do Amir Klin. E foi maravilhoso, finalizamos o ano passado, porque ele também passou uma quarentena no meio do oceano remando. Então, as crianças ficaram assim, muito preenchidas com essa leitura, foi uma leitura diária. Além disso, eu pedi a eles para também fazer um pouco de artes, então eles fazem um pouco de desenho de luz e sombra em casa, guiado, né? Eu vou dando os direcionamentos. Além disso, a pintura, fazem também pintura, e confeccionaram uma marionete de um dos personagens do livro do José de Alencar que nós lemos antes da quarentena. E essas tarefas todas, elas são entregues diariamente e eu as recebo também dia a dia. Quem importa e quem pega são os pais. Eu vejo que os alunos estão muito bem. Por quê? Porque as lições que vêm, elas são confeccionadas com muito capricho, com muito esmero. E no período da manhã, eu disponibilizei para eles me ligarem. Então, eles me ligam quando eles têm alguma dúvida com relação à matemática ou a língua portuguesa, e às vezes agora eles ligam para conversar, tá bem gostoso. Além disso, diariamente eu ligo para eles, e aí conversamos sobre tudo, menos sobre tarefas e não sobre escola, né? E o que está sendo muito interessante e enriquecedor é que as tarefas que eles estão fazendo está criando em casa elos com outras atividades. Isso eu sei porque os pais me relatam. Então, está um leque, foi se abrindo com essa ponte diária, que eu continuo achando muito importante, muito salutar. E é claro que eu não poderia fazer tudo isso sem a ajuda dos pais, né? Então, os pais, eles estão sendo verdadeiros parceiros, colaboradores. Na verdade, eles abraçaram essa causa de não usar o vídeo, não usar essa tecnologia. Então, na verdade, o nosso contato diário é via tarefas, via a plataforma e via o contato telefônico. E está sendo muito benéfico. E por que o contato telefônico? Porque o contato telefônico é tão interessante, porque é o que eu falei para os pais na última reunião. Tenho feito reunião semanal, né? Então, as reuniões são semanais. E o que está sendo muito benéfico é que quando eu ligo, ou quando eles me ligam, pelo telefone, pela voz, dá para saber o timbre de voz, se eles estão felizes, se eles estão angustiados, se eles estão com pressa. Hoje um aluno me ligou para falar da matemática, e aí eu estava esperando ele fazer uma conta, ele falava assim para mim, espera aí. Eu falei, eu tenho todo o tempo para esperar, não tem problema. Então, ele é um jovem bastante agitado, e aí pelo telefone eu estou lá sentindo que ele está muito agitado. Então, esse contato telefônico é muito benéfico. A semana passada, eles começaram a fazer um trabalho, as lições de casa eram via telefone, que eles tinham que ligar
para o colega, isso foi muito bacana, e agora, essa semana, eles começaram a fazer o trabalho do livro, do Amir Klink também, terão que ligar para o colega, já estão ligando, e eu recebo, assim, realmente presentes. Então, eu devo dizer que nessa época está sendo difícil, sim, mas eu estou sendo muito agraciada pelos presentes que eu tenho recebido dos alunos, dos pais, né? Então, está sendo um caminho muito positivo, e eu vejo que os alunos estão fazendo um caminho no crescente, estão indo para frente realmente, né? E a cada dia, a cada semana, é uma pequena faísca, uma pequena novidade que vai. Então, não é que eu estou fazendo revisão, estou dando a matéria por gotas homeopáticas, né? Tenho a honra de ter a Carla como minha tutora, então nós trocamos muitas ideias, e essa semana eu comecei a época de história, vou continuar com português e matemática agora intercalando, e como a Mir tinha um rádio, que era o grande companheiro dele, então eu optei por iniciar essa época, hoje, amanhã e depois, também por um rádio imaginário. Então, via o Teams, eles ouviram hoje um pedaço da história, ouvirão até quarta-feira, e é só para ouvir. Então, eu nominei como um rádio imaginário. Está sendo muito, muito, muito prazeroso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Carla? Tá sem som, vamos ver quem é o próximo. Sou eu. É a Thalita, isso. Amanda. Então, gente, de novo, boa tarde, para quem ainda não estava aqui. Eu sou aqui da Escola Cecília Meirelles, em Friburgo, que é uma escola Waldorf pública. Então, nesse período, nós estamos em recesso, férias escolares. Primeiro foi o recesso, né, de 15 dias, e agora o município decretou férias. E com isso, na escola, nós... não foi uma opção, na verdade, uma necessidade. Nós enviamos tarefas sugeridas, atividades sugeridas. São sugestões que não são obrigatórias, porque nós não estamos no período letivo. Nós pertencemos a uma rede, né, a rede municipal. Os alunos dessa rede têm tido atividades também sugeridas através de uma plataforma digital. E nós resolvemos, como professores dessa escola, enviar para as famílias, né, para as casas dos alunos, ferramentas de apoio. E é claro que todas elas têm a ver com o conteúdo de cada ano, né, com o estado de desenvolvimento das crianças. Então, no meu 7º ano, que é uma classe de 22 alunos, eu consegui contato com 21 desses alunos. Um aluno não foi possível fazer contato, e, como disse a Ana Lúcia, né, através do apoio dos pais, eu consigo acessar as crianças, uma vez que eu não estou com eles todos os dias e não faço contato com eles todos os dias também. Eu ligo uma vez por semana, no dia do verso individual para as crianças, então são cerca de 5, 7 minutos de conversa telefônica, onde eu pergunto como eles estão, né, naquele dia, como foi a semana, e faço acompanhamento das tarefas. Eu tenho chamado agora de desafios de quarentena, para mudar o nome um pouquinho. Então, eu os desafio toda semana a fazer alguma coisa relacionada, né, aos temas. Então, desde o início, eu trouxe atividades relacionadas à astronomia, observação do céu, que é uma coisa que tem dado certo. Então, a gente conversa sobre isso, né, quando eu falo com eles pelo telefone. Peço algumas
atividades, produções de texto relacionadas a essa observação. Na sexta-feira, eu enviei uma carta contando um pouco sobre a lua de maio e como foi a minha vivência, né, vendo a lua 100% cheia naquela quinta-feira, né, quinta-feira passada, e pedi que eles me relatassem como estava sendo a observação da lua para eles, né, durante esse período. E já recebi 3 relatos lindíssimos, e vendo em forma de carta. Então, assim, tem um calor muito que faz muito bem à alma, né? Alguns alunos eu faço contato diretamente com eles pelo telefone, na verdade alguns não, a maioria, porque muitos têm telefone, 70%, 60% da classe usam o próprio telefone, e outros eu faço através das famílias, que me enviam fotografias das atividades, etc. Uma atividade que eu propus a semana passada é o diário de quarentena da família, em que eles vão ter que descrever, contar, relatar, registrar como está sendo esse período para todos da família, todos da casa, né? Tirando um pouquinho desse foco somente de si, mas que eles tenham um olhar para o todo. Também trouxe para eles o desafio de produzir algo, uma obra de arte ou uma peça artesanal, com tudo que eles já aprenderam na escola ao longo dos anos, durante o período de quarentena. E eu achei muito interessante que hoje uma aluna me relatou que vai fazer algo de ponto cruz, porque ela está com saudade, só fez no 4º ano, e ela gosta muito do ponto cruz. Então, assim, nessas ligações, o meu propósito é, 1, manter o vínculo com as crianças, né? E 2, dar esse suporte que os pais que precisam solicitaram, porque algumas famílias dizem que estão vivendo outro momento, estão trabalhando como autônomos em casa e têm uma rotina que nem sempre é possível acompanhar os filhos nessas tarefas que são enviadas pela escola, né, por mim. E com isso a questão dos prazos se tornou mais flexível. Então eu dou prazo para as tarefas, mas cada um vai fazendo à medida que pode, que consegue dentro do seu contexto familiar. E com os pais eu tenho me disponibilizado 2 vezes por semana para conversas por telefone, e tem sido importante porque tem algumas situações que eles precisam da nossa orientação, e e-mail e Zoom, ainda sem um período definido. Já fiz 2 conversas por Zoom, mas não coloquei uma rotina tão fixa, até mesmo porque nem todos podem e têm essa disponibilidade no momento. Então, basicamente é isso, né? Para mim, a grande descoberta é como manter o vínculo estando longe, né? E tem sido interessante, algumas descobertas. É isso, espero que tenha contribuído. Obrigado, Thalita. Márcio, você assume? Sim. Boa tarde, já quase boa noite, né? Aqui já é noite. Eu sou Márcio, da Escola Waldorf Rural Turmalina, aqui em Paudalho, Pernambuco. Fica a uns 30 quilômetros do Recife. Vou tentar ser breve, né? Algumas coisas que o Bernardo e a Thalita falaram já tem muito a ver com a nossa prática aqui. Então, a gente é uma escola da pedagogia do fazer, né? Uma das escolas no Brasil que adota essa pedagogia. E no começo da quarentena, a gente trouxe uma imagem assim, né, para a comunidade, que é a imagem daquele conto dos Grimm, da senhora Ole, né, que tem a criança que passa por um portal e vai para um local lá onde tem a senhora Ole, né, e passa por uma macieira e as maçãs perguntam se ela não vai colher, né, as maçãs, né? Então a gente trouxe essa pergunta para a comunidade para ficar atento nesse período, né? Quais são as maçãs que estão sendo pedidas para serem colhidas, né? Então a gente adotou uma forma de trabalhar voltada mais para a vida prática. Desde o começo, o ensino fundamental está bem alinhado. Então, assim como na fala do Bernardo, ele trouxe isso, né, de
não ver sentido em trazer esse alimento novo, né? Então a gente não entra em época, a gente não dá conteúdo novo e não temos aulas online. E a gente trabalha com o que as crianças já vivenciaram. É uma escola que fica na zona rural, então tem uma diversidade grande de famílias, né? Tem famílias que vivem em Recife, na cidade, tem crianças que vivem na zona rural. E a partir dessa pergunta da vida prática vem diversas atividades, né? Tem criança que está plantando no seu quintal, fazendo horta para comer, e tem criança que dentro de apartamento, né, pode ajudar nos afazeres domésticos, né? Eles nessa idade já podem fazer tudo, né? E a partir dessas atividades a gente vai linkando com outras coisas, né? A matemática, a escrita, a leitura, enfim. E uma coisa que a gente tem feito no Fundamental 2, né? A professora Denise do 8º, o professor Magno do 6º estão aqui na reunião também. Pensado em projetos individuais e projetos coletivos que caminham em paralelo com as atividades que a gente envia por semana. Então, os projetos coletivos são nesse sentido de manter esse senso de comunidade vivo, né? Porque eles alimentam tanto esse senso nas crianças quanto nas famílias. E os projetos são desde cada um fazer um pedaço de um retalho de alguma coisa para virar uma cortina quando voltar às atividades, ou criar um livrinho com as receitas que eles estão fazendo em casa, ou tem outras coisas que eu não anotei aqui, né? E aí tem os projetos individuais. Eu tenho mantido contato por telefone com os alunos, e nesses contatos a gente vai pensando em projetos individuais para cada um. Então surgiram várias coisas ótimas, né? Como uma criança que está fazendo um catálogo das plantas do sítio, outra que quer escrever as receitas que ela está fazendo, né? Outra que está pintando bastante e quer fazer uma exposição quando voltar às aulas. Então, esses projetos caminham em paralelo, né, com as atividades que a gente tem enviado por semana. E é isso, assim, o que eu escolhi para falar é isso, e lembrando, né, dessa importância de alimentar esse senso comunitário, né, porque há uma tendência que eu vejo, né, que nesse período as pessoas esquecem um pouco dessa comunidade, né, ficam muito no individualismo, e eu acho que é um dos papéis da gente alimentar esse senso de comunidade. Então, tem sido muito bonito os frutos que a gente vem colhendo na comunidade do 7º ano aqui. As famílias têm se colocado também, né, para ligar para as famílias que não estão muito na ativa, na comunidade, né? As famílias têm se colocado muito nesse papel, as que estão mais embarcadas no projeto, né? E é isso alimenta muito as crianças também, né? Ver que os pais estão em contato, né? Olha, o meu filho mandou esse desafio matemático para o seu filho resolver. Então, a partir das atividades, a gente vai alimentando esse senso de comunidade nos adultos também. Obrigado. Obrigado, Márcio. Kissi, a palavra está com você. Oi, boa noite para aqueles que ainda não falei boa noite. Eu vou tentar ser rápida, porque ainda tem muita gente, eu estou vendo que 6 horas está chegando. Eu comecei com a minha turma com uma apostila que deu tempo de preparar antes de pararmos de vez. Então, essa apostila tinha muitos exercícios de matemática para poder exercitar o que a gente tinha começado na época. Então, foi durante um tempo muita revisão. Mas, junto com isso, foi o contato o tempo todo com eles por WhatsApp, por telefone, e pedindo atividades. E eu senti muita necessidade de fazer atividades que tivessem a ver com a casa. Então, eles cozinharam, eu pedi para eles realmente aprenderem, ajudarem a fazer um arroz, um feijão, um macarrão, enfim, o que a mãe estivesse fazendo na cozinha,
e ao mesmo tempo que eles escrevessem então essa receita para virar o livro de receita. Também pedi para eles passarem roupa, varrerem casa. Isso tudo eram atividades que eu pedi para eles me mandarem foto deles fazendo. E isso manteve um contato muito próximo nas primeiras 3 semanas. Foi muito rico esse processo. Os outros professores de matéria entraram já no final da segunda semana, com atividades também, isso, e sempre por WhatsApp. Foi depois da 3ª semana que a gente entrou com a plataforma Teams, e eu confesso que eu não gostei da plataforma Teams, eu prefiro o WhatsApp, e eu voltei para o WhatsApp essa semana. A Teams, para mim, mantém uma distância, apesar de ser muito prático, da matéria estar lá. A criança faz, coloca lá, fica distante, então eu mantive a relação com eles pelo telefone. Então eu corrijo, mas eu dou a correção pelo telefone. E isso mantém a gente muito próximo, né? E sempre as atividades são muito importantes. Uma das atividades que entraram a semana passada, que entrou a semana passada foi a observação. Então, observar tudo que tiver em volta, desde a paisagem que eu vejo da minha janela, uma vela. Eu pedi para eles acenderem um fogo, quem tinha uma casa, e quem não tinha era a vela. Então, observar esse fogo, essa escuridão, porque a semana passada muitos tiveram medo, começou a aparecer o medo na minha sala, então a gente trabalhou a luz, e as redações que têm vindo dessa luz são muito bonitas. Então, esse contato o tempo todo com sentidos mesmo, né? Ora com o sentido do paladar, do olfato, aproveitar essa possibilidade de poder ter esse tempo. Isso eu tenho aproveitado, né? Acho que é isso, assim, esse contato diário, eu tenho contato diário com eles, não porque eu ligue, mas muito porque eu corrijo as lições, e aí eu fico em contato cada vez que eu dou um retorno, eu falo, eu converso um pouquinho, eles perguntam, e nunca tem 2 dias que eu não tenha falado com todos, né? Pode acontecer de eu não falar com um hoje, mas com certeza amanhã eu falo. E esse contato muito próximo tem sido muito rico. Eu faço aulas pelo Zoom, um pouco por exigência dos pais, e eu acabei caindo nisso. Eu não dou aula, eu diria que são encontros em que a gente ouve histórias, tem aula de ginástica, tem aula de ritmo, é isso que acontece nessa aula de Zoom, né? Eu não dou matéria, a matéria vai só pelas redações que eu vou pedindo, pelos trabalhos que eu vou passando. Acho que é isso. Obrigado, Kessi. Cássio? Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Cássio aqui de Cuiabá. Eu estou com o 8º ano, tenho 19 alunos. Eu recebi esses alunos quando eles estavam no 5º ano, que foi então que eu assumi a turma. E, infelizmente, as coisas para nós aqui não são tão assim... Eu fiquei ouvindo o relato da Ana Lúcia, né? Ela colocou desse apoio que os pais, da compreensão dos pais, para o não uso do ensino remoto, das ferramentas virtuais, né? E aqui não é assim, não é? Aqui a pressão é gigante. Nesta minha sala do 8º ano, como que seguindo essa tendência do que está sendo feito no ano, porque a gente tem até o 9º só, né? E então, assim, a princípio não seria isso, e houve um pedido assim expresso muito contundente para que eu, no caso, né, então trouxesse esse ensino pela tela, vamos dizer assim, não é? Eles não aceitaram a princípio este trabalho com e-mail, com WhatsApp, que era o que eu tinha proposto a princípio. E eu tive assim, acho que a grande vantagem, apesar das condições adversas, de estar
de ter a carta na manga, que é a peça do teatro do 8º ano, não é? Então nós estávamos em férias, nós não estávamos tendo aulas e eu tenho esse trabalho a realizar. Então assim, se de um lado houve essa pressão, esse pedido veemente dos pais, eu por outro lado estou conduzindo esse trabalho que é mais possível de fazer ramificações, que não é realmente um trabalho de ensinar conteúdo, não é? Até porque alguns pais verbalizaram para mim que gostariam muito de que os filhos pudessem ter um contato, né? Um contato visual comigo que fosse assim positivo a ponto do mesmo contato que nós adultos, eu e os pais, estávamos tendo por reuniões via Zoom. Então, na verdade, não é o conteúdo para muitos, mas era a possibilidade de usar essa ferramenta para fazer contato. E a partir deste pedido e com o teatro, né, como uma possibilidade de trabalho, que eu estou conduzindo esses encontros. E aí cabe muita arte, né, muita leitura da peça, muita interpretação, e vai todo dia, tem ido nessa semana que passou, desde que a gente retornou das férias, atividade para casa todo dia, não é? E está sendo muito bonito ver assim a postura respeitosa dos alunos na frente da tela. Para mim é surpresa, porque a princípio eu pensei que fosse uma brincadeira, que pudesse haver bagunça e falta de respeito, mas não é o que eu constatei até hoje, né, com o início da segunda semana hoje. Paralelamente a isso, então essa aula dura todo dia 1 hora, só que aí a gente põe o ritmo, o poema, eu termino a aula todo dia com um desenho de formas, né? Isso que eu estou chamando de aula, eu acho que é mais uma condução, não é? Uma condução de uma atividade. E um encontro dirigido, vamos dizer assim. E depois ainda há 15 minutos de intervalo, após essa minha hora, que vai das 8 às 9 da manhã, sempre em cima do tema do teatro. É uma peça é um conto de fadas e tem muitas imagens que a gente pode agora ir assim buscando, né, o simbólico, né, que cada elemento traz. Então dá para fazer esse trabalho aí. E depois então desse meu encontro dirigido, vamos dizer assim, e da pausa de 15 minutos, entra um professor de matéria por dia, né? Então, artes, trabalhos manuais, ensino religioso, e aí é um encontro mais curto de 30 a 40 minutos, também pelo Zoom. Então, essa tem sido a nossa prática nesse retorno aí, nessa semana que a gente teve semana passada, após um mês de férias. Obrigado, gente. Obrigado. Ariadne? Oi, vamos lá. Então, para contextualizar um pouco a Dendê da Serra, né, que é aqui na Bahia, a nossa escola ela fica numa zona rural e é um distrito, né? Serra Grande é uma vila pequena e a escola está numa zona rural, mas ela está bem próxima a 2 municípios, que é Ilhéus e Itabuna. Então, a nossa escola, mesmo sendo zona rural, ela atende uma região que é um pouco maior, que envolve 3 municípios. E outra particularidade é que ela é um projeto social que atende, né, promove essa integração de diversas famílias de diversos perfis sociais, socioeconômicos, e também isso faz com que a escola tenha uma diversidade de família, de perfil de família muito grande. Então, na escola nós temos famílias que têm fácil acesso à internet, que têm celular, computador, etc. Mas nós temos também um número considerável de famílias que não têm acesso à internet boa, que não têm acesso a esses meios de comunicação e essa tecnologia, né? Então, considerando isso, porque até mesmo uma ligação por celular ou uso do WhatsApp, para muitas famílias é dificultoso, assim. Então, considerando isso, além de outros fatores pedagógicos, né,
o nosso colegiado decidiu assim que nós também, durante esse período, não estamos trabalhando conteúdos novos, nem conteúdos de época, mas procurando trazer atividades de ritmo, vivências dentro da realidade de cada família, né? E agora, falando especificamente da minha turma, que é uma turma de 8º ano, eu tenho 12 alunos, é uma turma pequena, né, relativamente pequena, mas para a gente ter uma ideia, desses 12 alunos, 6 alunos, que é metade da turma, moram na zona rural e têm esse acesso difícil à internet. Então, tem essa preocupação nossa, assim, de que tudo que a gente possa lançar à mão de atividade, seja pedagógica ou alimento anímico, possa chegar em todas as famílias, em todos os alunos. Então, o que eu, como professora dessa turma, né, que eu descrevi, tenho feito e avaliei como positivo, como muitos colegas aí já falaram, é o uso das ligações, né? Até o WhatsApp, para mim, não é muito fácil para alguns alunos. Então, eu estou priorizando o telefonema, né? Tanto para as famílias, para os pais, como para cada aluno individualmente. E essas conversas também giram em torno de vários assuntos, não só de tarefas, né? Mas esse amparo, saber como é que eles estão se sentindo. E em relação e os pais têm dado um retorno positivo, né? De que quando eu converso com eles, eles sentem uma diferença no comportamento do aluno, a partir da conversa com o professor. E em relação à atividade, eu também, como o colega Cássio, tive a sorte de poder trabalhar um pouco o teatro. Então, assim, logo no início do ano, eu já tinha passado para eles o texto do teatro. Então, esse está sendo, assim, digamos assim, como se fosse um projeto, né? Que estão puxando várias atividades. Não só da leitura do texto, mas eu peço elaboração de textos a respeito de personagens, trabalhos também com desenhos de figurino, de possíveis cenários. Então, as atividades estão girando em torno disso. E outra coisa que eu acho que é singular também na nossa escola, como a gente tem muitos alunos na zona rural, e a gente quer que essas atividades possam chegar para eles, então nós temos, assim, começou com o movimento de uma professora, que ela está até aqui nos assistindo, a professora Marlene, do 7º ano, de recolher dos outros professores as atividades que eles queriam mandar para esses alunos, que pudesse chegar até a mão desses alunos. Então, a professora Marlene começou fazendo isso, né, recolhendo materiais de xerox, de textos para serem lidos, de livros que a gente queria enviar para os alunos, e ela levava até essa comunidade onde estão esses alunos concentrados. Então, a gente viu que isso está sendo positivo e nós vamos adotar essa metodologia para intensificar, né, talvez fazer um revezamento entre professores, que mais professores possam fazer isso, para que esses materiais de pesquisa e estudo cheguem nas mãos das crianças. E dentro disso, eu estou com a proposta de iniciar um trabalho, também com esse 8º ano, de biografias, né? Então, minha ideia é preparar como se fossem kits, né? Pequenos kits de pesquisa, daquela pessoa, personagem histórico que eu quero que eles pesquisem. Então, eu vou preparar o xerox, impressões, e mandar para cada aluno preparar o seu trabalho. E a devolutiva tem sido através de eles me mandarem fotos, aqueles que estão conseguindo mandar foto. Eu fico também, através do telefonema, eu tiro dúvidas, esclareço, acompanho se eles estão conseguindo fazer a tarefa. E eu tenho pedido que eles guardem a tarefa para me entregarem quando nós voltarmos às atividades presenciais, né? Porque nem todos conseguem me mandar foto com tanta facilidade. Então, acho que é basicamente isso aí que eu tinha para contribuir e compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Ariadne. Pessoal, a gente sabe que já entrou, assim, passou um pouquinho do tempo,
A gente está querendo encerrar nesses próximos, no máximo, 10 minutos, com a fala da Luísa ainda, e um fechamento. A gente pede um pouquinho mais de paciência, que a gente já está finalizando esse processo aqui. Carla. E eu acho que eu já vou colocar aqui no chat um formuláriozinho que a gente montou, com 3, 4 perguntas, com ideias para o futuro, e aí vocês já podem, quando for possível, responder, tá bom? A única maneira que a gente tem de chegar aos professores é nesses encontros, não tem uma lista de e-mails organizada de professores para que a federação possa se conectar diretamente, então a gente vai buscar, a partir também desse formulário preenchido, formar essa lista de e-mails e ter um canal de acesso mais direto aos professores. Obrigada. Luísa, por favor. Tá, eu vou então cortar aqui, nosso tempo é bem curtinho, né? Eu sou a Luísa, da Escola Breda de Campinas, e eu separei, assim, para compartilhar com vocês, algumas atividades relacionadas à escrita, que eu tenho trabalhado com eles, com produção de textos descritivos a partir de situações vivenciadas. Opa, eu estou aqui eu estou pelo celular. Situações, textos descritivos inspirados em situações vivenciadas por eles nessa quarentena. Né? Nós sabemos que depois do Rubicão, né, essa separação que as crianças vão tendo do mundo e podendo olhar para esse mundo com seus próprios olhos, sentimentos, sensações, e essa capacidade que começa a ficar disponível deles poderem também descrever esse mundo. Né? Então, foi um pouco por aí, para dar um pouco de sentido para esses textos. Então, são temas relacionados ao dia a dia que eles estão vivendo, textos que fazem vamos dizer assim, um aprofundamento, um acaloramento das relações familiares, e textos também baseados em determinadas atitudes e ações que eu incentivo eles no dia a dia a praticarem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, um deles, né, todos esses exemplos, eles devem fazer um breve texto descritivo, né? Eu pedi para eles surpreenderem a família deles fazendo ou dizendo alguma coisa positiva, de modo que as pessoas pudessem ficar espantadas. Nossa, como que você fez isso? Nossa, que bacana! E isso é relatado, né? E futuramente ser compartilhado com a classe. Pedi também para que eles fizessem ou recuperassem, quem já havia feito uma árvore genealógica da família, de escolher um antepassado dessa árvore e, com a ajuda dos pais, escrever uma mini biografia de onde veio esse parente, profissão, enfim. Também a partir dessa questão da família, né, de encalorar um pouco mais, né, e aquecer as relações familiares, também a partir dessa árvore genealógica, a criança escolher um parente ali vivo, que ela esteja com muita saudade, e escrever uma carta para ela, contando um pouco o que ela tem feito na quarentena, o que está muito bom, o que é muito chato, o que ela sente saudade dessa pessoa, né? Então, eu oriento a escrever em formato de carta, e daí, na volta, quando nós voltarmos um dia, espero que não demore muito, nós enviaremos essa carta pelo correio. Então, faremos um envelope, o selo e tal, e levaremos ao correio, né? Um outro texto também, uma atividade que a criança tenha colaborado nessa quarentena, ela nunca tinha feito, e ela gostou muito. Então, fazer um descritivo disso, fazer uma gentileza e depois descrever como que foi essa gentileza, como que as pessoas reagiram, enfim. Então, essa é uma das atividades, né, de trabalhar textos descritivos, não muito longos, a partir de situações vivenciadas por eles, né? Eu tenho me comunicado através de e-mail, então eu mando uma carta para os pais, compartilhando algumas reflexões que eu tenho tido em relação a esse momento, uma pequena cartinha bem calorosa, assim, para as crianças, e eu elenco ali as atividades para eles fazerem. Faço esse contato telefônico também, constante,
com as crianças, e também as famílias me mandam áudio, ou eu também ligo para as famílias que estão mais quietinhas, eu ligo e faço essa aproximação. Se tiver mais um minuto, tem uma atividade aqui que é um pouco mais acadêmica, mas que eu senti que as crianças estão gostando, que está até um pouco engraçado, deles criarem um mini dicionário deles, com palavras que eles não conheciam, né? Eu não sabia, agora eu sei. Deles irem no dicionário, em cada letra, escolherem ali 2 ou 3 ou mais palavras que eles não conheciam, que eles leram, que eles entenderam o significado e acharam muito interessante aprender sobre essa palavra. E montarem o seu próprio dicionário. E depois isso vai virar um jogo de adivinhação em classe, né? Cada um falando uma palavra e a classe tentando adivinhar o que é aquilo. Então, assim, um pouco para compartilhar com vocês. O 6º ano tem essa questão do circo, né? Que não sei se vai ser possível a gente trabalhar um pouco mais, mas é uma atividade que eles têm gostado muito, de fazer aquelas bolinhas de malabares com bexiga e arroz. A gente chegou a trabalhar um pouco, a gente fez uma vivência na escola antes, e eles estão treinando em casa. Está sendo bem interessante fazer cabo de vassoura na palma da mão, com equilíbrio, para depois a gente, quando voltar, poder resgatar, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é recordar, é semear, né? É despertar, para que depois, quando nós voltarmos, podemos fazer uma colheita de tudo isso, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Não seremos mais os mesmos, e os nossos alunos, com certeza, não serão mais. Uma boa noite e um bom descanso, e obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês e com esse grupo da Federação. E até breve. Obrigado, Luísa. Luísa, muito obrigada. Queria agradecer a todos os colegas que dividiram, né, um pedacinho das suas experiências. Todo professor sabe que quando a gente fala do que a gente faz, a gente está expondo um pedaço da nossa carne. Isso não é algo tão simples de se fazer. E foram 12 colegas corajosos que participaram conosco, 8 deles puderam compartilhar isso conosco hoje, né? Eu coloquei mais uma vez, vou colocar uma última, o link do formulário para vocês poderem preencher, por favor. E eu queria dar uma palavrinha e passar para a Beatriz poder fazer o fechamento, né? Vocês viram que, por motivos vários, tem professores conseguindo trabalhar de maneiras diversas, né? O que é importante para todos nós, professores, conseguirmos ter sempre, não só em mente, mas no coração e no fazer, né? No nosso fazer, nas nossas mãos com as crianças, é que quando não é possível a gente não usar mídias eletrônicas na faixa etária que os nossos alunos estão até o momento, né? Que não seria de fato adequado, e tem muita literatura antroposófica, autores e professores falando sobre isso, que a gente atente à enorme importância de fazer um contrapeso com isso. E uma das cartas que está colocada na inspiração, eu acho, lá no site da Federação, quando a gente lida com a subnatureza, o polo oposto é a natureza. Como é que a gente pode levar para os alunos que estão, infelizmente, precisando passar por essa situação nesse momento, como é que a gente pode orientar e oferecer o polo oposto para que minimamente isso seja contrabalançado? E mesmo assim a gente tem que ter a consciência de que não seria a situação melhor para eles, né? Comer o fandango, que nem fala o Bernardo, em vez de comer um pão saboroso. Sempre está procurando ver o que é o mais nutritivo que a gente pode oferecer para os alunos, o que é menos prejudicial. E as atividades artísticas são uma ferramenta poderosíssima também para permitir que as crianças possam expressar não apenas aqueles conteúdos que nós estamos encaminhando para elas, mas a gente precisa saber que toda expressão artística trabalha dentro do nosso interior, mesmo do adulto, todos os sentimentos que nós temos.
Então, se o aluno está fazendo um desenho sobre a Batalha de Aníbal, se ele está escrevendo um texto de português, se ele está fazendo alguma escultura em madeira com o cabo de vassoura, como a Kissi contou para nós que eles estão fazendo, os alunos dela lá orientados pelo professor de trabalhos manuais, pega uma faca de legumes e um cabo de vassoura e vão fazer uma faquinha para poder passar manteiga no pão, né, Kissi? E a atividade artística permite elaboração interna. A alma se coloca em movimento e coloca em movimento não setores da vida, coloca em movimento a nossa integralidade. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês todos e pedir de novo que preencham o formulário e passar a palavra para a Beatriz Camorling. Está sem microfone. Seu microfone, Bia. Desculpe, a gente ainda falha. Agradecer a todos pela presença e lembrando essa última fala da Carla, que nós temos que trazer alguma coisa como contraponto, já que algumas vezes nós precisamos lançar mão disso, e não só pelas crianças, mas por nós também. Lembrando que nós somos sempre o exemplo. Então, à medida em que nós também consigamos ser criativos, fazer coisas bem especiais, nós vamos levar isso para os pais, para as crianças. É o nosso exemplo que conta acima de tudo, sempre foi, né? Então, não vamos esquecer disso. E como no comecinho eu fiz esse pensamento para Michael, do Steiner, para amanhã, eu vou fazer um outro pensamento também do Steiner, que é para a noite e também para Michael. Ó Michael, eu levo o meu pesar ao sol poente, ponho todos os meus cuidados no seu colo resplandecente. Purificados pelo amor, transformados pela luz, eles voltam, como pensamentos que revigoram, como força para o sacrifício e regozijo nas ações. Lê mais uma vez, Beatriz, por favor. Um momentinho. Ó Michael, eu levo o meu pesar ao sol poente, ponho todos os meus cuidados no seu colo resplandecente, purificados pelo amor, transformados pela luz, eles voltam, como pensamentos que revigoram, como força para o sacrifício e regozijo das ações, nas ações. Muito obrigada a todos. E quem sabe a gente combina de se encontrar mais alguma vez aí para frente, tá bom? Nós nos colocamos à disposição, vocês podem escrever no e-mail da federação e, por favor, no formulário tem espaço para também colocarem suas opiniões. Grande beijo para todos, boa tarefa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, Yolanda. Boa noite. Obrigada. Tchau, Vânia. Tchau, Gabriela. Tchau, Milena. Tchau, Cecília. Oi, tudo bom, Luísa? Tudo bom? Tchau, gente. Oi, Bia. Tchau, Elizabeth. Tchau. Tchau. Tchau, Japi.